Olá, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Guto Franceschi. E na aula de hoje vamos falar sobre prismas. Prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais. Podemos observar nesta figura aqui ao lado. Prisma é um sólido geométrico definido no espaço tridimensional. Para sua definição são necessários um plano, aqui o alfa, um polígono paralelo ao plano e uma reta aqui a R concorrente a ele. O conjunto de segmentos de reta paralelos a R, que tem como extremidades o polígono e o plano, forma o sólido que conhecemos como prisma. Elementos do prisma. Observe a figura a seguir, na qual são destacados os elementos de um prisma. Observe que o polígono é a figura ABDG, seria esta aqui em cima. Bases. A figura formada no plano e congruente ao polígono ABDG, esta aqui, formada no plano. Essas duas figuras são chamadas de bases do prisma. Faces laterais. As faces laterais de um prisma são os polígonos que não são bases. Um exemplo na imagem acima é o polígono ABCE, seria este aqui. Note que as faces laterais de um prisma sempre são quadriláteros. Note também que, em razão de os segmentos de reta que partem de ABDG até o plano alfa serem paralelos e pelo fato de o próprio polígono ser paralelo ao plano, as faces laterais do prisma são paralelogramos. Faces são os polígonos que limitam o prisma, ou seja, as bases e as faces laterais. Arestas são os segmentos de reta formados pelo encontro entre duas faces. No prisma da imagem acima, são exemplos de arestas de segmentos AB, AD, DF, etc. Aqui está, destacando aqui AB. Diagonal é o segmento de reta cujas extremidades são dois vértices, mas que não pertencem a uma face. Por exemplo, AF, BF, DE, destacando aqui AF. Vértice são os pontos de encontro entre duas arestas. Na figura acima, os pontos A, B, G, H, destacando aqui o ponto A. Classificação dos prismas. Um prisma pode ser classificado quanto ao número de lados de suas bases. Assim, se a base de um prisma for um triângulo, ele será chamado de prisma triangular. Se a sua base for um quadrilátero, ele será chamado de prisma quadrangular. Se a sua base for um pentágono, prisma pentagonal. E assim por diante. Um prisma também pode ser classificado a partir da inclinação de suas arestas. Prisma reto seria este aqui. As arestas laterais são perpendiculares à base, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Como só existirão ângulos retos em suas faces laterais, elas serão sempre retângulos em um prisma reto. Observe que não adianta formar um único ângulo reto com a base. É preciso que a aresta lateral seja perpendicular a ela. Temos também prisma oblíquo, seria esta figura aqui. As arestas laterais não são perpendiculares à base. Além disso, um prisma que possui polígonos regulares nas suas bases é chamado de prisma regular. Paralelepípedos. Quando as bases de um prisma são paralelogramos, esse prisma é chamado de paralelepípedo. Os paralelepípedos podem ser classificados em oblíquos, este aqui, e retos, este aqui, da mesma maneira que os prismas comuns. Esse último também é chamado de paralelepípedo reto, retângulo ou bloco, seria este aqui. Bem, por hoje paramos aqui. Estudem conceitos, pratiquem, façam atividades. Até uma próxima vez.